vamos continuar nossa série, Princípios de Fé, quinta parte, Segredos para Fluir na Fé. Rema, Hebreus capítulo 11, verso 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós temos usado esse versículo como texto base para toda essa série de mensagens, tá bem? Semana passada eu falei sobre a palavra falada. Quem estava aqui semana passada e ouviu essa mensagem? Foi bênção, queridos, para a vida de vocês, amém? E essa palavra falada, ela tem criatividade, uma criatividade poderosa, não é? Através da palavra nós podemos trazer à existência muitas coisas sobre a nossa vida, coisas que não existem, né? Uma nova realidade sobre a nossa vida. E quando nós usamos essa palavra, né, de fé de uma maneira adequada, uma maneira correta, nós começamos a ter uma vida cristã vitoriosa, não é? E exatamente isso que Deus quer para a nossa vida. A cada culto que você vem aqui, a cada vez que você, no seu discipulado, você começa a aprender, a crescer com Deus, tudo isso faz parte de uma vida cristã vitoriosa que Deus tem preparado para você, não é? Quando você vem aqui, não é? Ouve os cursos da EMP, da nossa Escola Ministerial Paz, você está indo para o encontro com Deus, não é? Tudo isso aqui nós chamamos na nossa igreja a escada do sucesso, não é? E eu tenho um adesivo para pôr ali no fundo, que ele vai pegar aquela parede toda ali, está até pronto já. São alguns passos, né, de crescimento para a nossa vida. Às vezes você entra na igreja aqui, eu estava até conversando hoje com o Erivelto, falei, Erivelto, eu vou pôr e tal, o pessoal saber os degraus, os passos que ele tem que dar aqui na igreja para ele crescer espiritualmente, né? Porque eu já tive esse sentimento, né? Às vezes eu chegava numa igreja e eu não sabia qual que era o projeto daquela igreja, né? Projeto daquela igreja, o que aquela igreja oferecia para mim, para o meu próprio crescimento. Eu não sabia onde eu ia começar, onde seria o meio daquela história, onde seria o final daquilo ali. E eu gosto de saber, viu, queridos? Eu gosto de saber o trilho que eu tenho que caminhar, o que eu devo fazer, o que eu posso fazer para crescer com Deus, né? E nós temos algo aqui na nossa igreja que chama Escada do Sucesso, né? E vai falar passo a passo. São 5 degraus ali, você vai crescendo. E cada degrau, você vai dando alguns passos naquele próprio degrau de crescimento. E é precioso demais. E eu vou colocar para você ver logo mais. Se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos pôr ali, pegar aquela parede toda ali, está pronto, né? Mas a palavra de hoje, ela vai continuar trazendo um crescimento para a tua vida. Os cultos de celebração fazem parte daquilo que nós acreditamos como igreja, queridos, como toda igreja, ela deve funcionar. Nós acreditamos que existe o reino de Deus, né? O reino de Deus, ele engloba tudo aquilo que você pode imaginar, você pode enxergar, que você pode, né, ter ouvido falar. Esse é o reino de Deus, né? O reino de Deus, ele engloba o céu, o inferno, até tudo que existe faz parte do reino de Deus. Está tudo debaixo do domínio de Deus, né? Agora, existe algo que nós acreditamos como igreja, ser o coração do reino de Deus, né? E nós até representamos aqui pelos corações, né? Cada coração que você está vendo aqui, ó, cada cor desse coração, ele representa algo que nós acreditamos fazer parte do reino de Deus. Então, nós acreditamos que o coração do reino de Deus é representado por aquele coração vermelho. Ele é representado pela igreja de Jesus Cristo na face da terra. Aonde existir a igreja de Deus, a igreja universal, não universal denominação, mas a igreja universal de Deus, né? A igreja mundial de Deus, também não denominação, mas toda a igreja de Jesus Cristo, né? No Brasil, no bairro que nós estamos aqui, no centro, qualquer lugar, ela faz parte do reino de Deus, né? Esse é o coração do reino de Deus é a igreja mundial de Jesus, né? Toda a igreja de Jesus, o corpo de Cristo. Nós acreditamos também que existe um coração que pulsa dentro do coração da igreja mundial, que é a igreja local, a igreja qual você faz parte. A igreja da paz é representada por aquele coração azul ali, ela representa a igreja local. Cada lugar existe uma igreja local, né? Em vários lugares aí. Nós acreditamos que existe algo menor dentro da nossa igreja,
existe algo que pulsa no coração de Deus, né? E nós chamamos aqui de células, né? As igrejas nas casas, né? A Bíblia diz que o povo dele, o povo de Deus, ele se reunia no templo e nas casas. E aqui nós fazemos assim também. Nós acreditamos que ainda existe algo menor do que uma célula, que é o que representa o coração amarelo ali, o MDA, né? Que nós chamamos o nosso discípulo amado, meu discípulo amado, né? É o discipulado. Mateus capítulo 28, verso 19 diz assim: portanto, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então ali você vê a ordem que Jesus trouxe, fazer discípulos. Agora, tudo isso que eu estou falando para vocês, querido, né, faz parte do reino de Deus. Tudo isso vai trazer crescimento para a tua vida, né? Agora, a maneira como você aprende, decide aprender, a maneira como você se posiciona, vai trazer um crescimento para a tua vida. Nós podemos estar inertes às situações que acontecem na nossa vida. O problema está acontecendo ali e a gente está dando de ombro. Deus está ensinando, nós podemos estar dando de ombro, né? Mas eu creio que aqui todos nós, né, vivemos os princípios de Deus e nós valorizamos a palavra de Deus. Amém? Você valoriza a palavra de Deus? Amém, querido? Amém. E através da palavra que Deus coloca na tua boca, vai trazer muita vitória sobre a tua vida. Agora, essa palavra falada que nós falamos semana passada, por isso que é bom, querido, ó, não perca nenhum culto, viu? Porque, olha, tudo que eu vou falar hoje tem a ver com a semana passada. Você não veio aqui semana passada, né? Eu creio que Deus vai dar graça, você vai compreender tudo hoje aqui. Mas você que estava aqui, você realmente entende o que eu também estou falando aqui. A palavra que nós falamos, ela tem um poder muito grande, é o que diz a palavra de Deus, né? Ela tem poder para abençoar, mas ela tem um poder também para trazer maldição sobre a vida das pessoas. Para que essa palavra falada, ela possa ser eficaz, possa funcionar, ela precisa ter uma base correta. Agora, que base é essa, pastor? Eu posso falar qualquer coisa? Né? Eu tenho certeza, em nome de Jesus, né? As coisas vão dar certo. Tudo vai funcionar, tudo vai dar certo. Tudo bem, mas que base eu tenho para falar isso? Qual é a base? Qual é a base que nós podemos declarar palavras e ver a nossa família sendo transformada, os nossos filhos sendo transformados, a cura se manifestando? Qual que é a base disso? Onde nós encontramos base? Na palavra de Deus. Onde nós encontramos as verdades de Deus? Através da palavra, querida, a palavra de Deus, tá? O princípio da descoberta da base correta para a palavra falada é uma das porções mais importantes da verdade de Deus. Olha, eu quero ler alguns versículos aqui, eu quero começar a mostrar algumas referências para você, o que a palavra de Deus vai nos ensinar. O tema de hoje é rema, tá? Mas eu vou falar sobre aquela palavra falada da semana passada um pouquinho. Olha o que diz aqui, primeiro versículo, Êxodo capítulo 15, 26. Pois eu sou o Senhor que os... Vamos lá, pois eu sou o Senhor que os cura. Isaías 53, 5. E pelas suas feridas fomos. Mateus 8, 17 diz assim: Ele tomou sobre si as nossas e sobre si levou as nossas doenças. Marcos capítulo 16, 17 e 18 diz assim: Estes sinais acompanharão os que crerem, imporão as mãos sobre os doentes e estes talvez ficarão curados? Ficarão curados, né? Quando nós lemos a Bíblia, queridos, tudo isso que você viu aqui são versículos da Bíblia, da palavra de Deus, tá bem? Então nós acreditamos que se a gente orar com todas as pessoas, o que vai acontecer? Elas vão ser o quê? Puxa, tá dizendo, a palavra de Deus está dizendo, né? Olha, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Meu Deus. Né? Quais são os outros versículos aqui que eu li? Deixa eu só recapitular. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, quer dizer, ele levou embora as nossas doenças. A Bíblia diz que ele é o Deus que cura. Meu Deus, você quer palavra base mais profunda do que essas? Gente, então,
Então, eu tenho certeza que os hospitais aqui em Rio Claro vão falir tudo agora. Porque agora nós já temos uma base bíblica, você já conhece a palavra de Deus. Agora é só ir lá e pôr as mãos sobre os enfermos e eles vão ficar curados, não é isso? Gente, quem topa aí falir a Santa Casa lá? Quem quer ir lá comigo? É a única instituição que deve falir, né? Não, mas quem quer falir a Unimed lá comigo? Levanta a mão aí. Olha lá, eu já peguei um aqui. Só ele quer ir comigo, ninguém quer. Mas, queridos, agora eu quero perguntar outra coisa para vocês. Nós estamos vendo tantos versículos aí, tantas, assim, direções, né? A palavra de Deus não é verdade? Sim ou não? Não é verdade? Nós estamos vendo tantos versículos aí que declara que nós seremos usados grandemente para ver cura. Nós seremos curados porque Deus levou, Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades, né? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos curados. É o que diz a palavra de Deus. Mas olha, se tudo isso que eu estou falando para vocês é uma verdade, olha só essas perguntas aí. Mas por que nem sempre isto acontece? Você sabe responder? Nós lemos tantos versículos ali. Deus é mentiroso, queridos? Não. Então por que nem sempre isso está acontecendo? Olha a próxima pergunta. Por que parece que Deus tem pessoas preferidas? Por que Deus cura alguns e alguns não? Por que eu não sou curado? Por que o fulano foi curado e eu não fui curado? Deus, ele está com a vida toda torta, o Senhor curou ele. Por que eu que estou andando com a vida tão certa, o Senhor não curou? Deus, por que eu tenho tanta fé para a minha vida e por que quando eu oro com os doentes eles não são curados? Já parou para pensar nisso, querido? A palavra de Deus é mentirosa. Não é? Se ela for mentira, a gente fecha essa porta e vamos embora, todo mundo, né? Mas não é. A palavra de Deus é a verdade. Mas eu quero falar um pouquinho com você sobre essas questões, sabe? Por que nem sempre isso está acontecendo? Por que parece que Deus tem algumas pessoas preferidas? Então nós vamos ver as respostas, né? Uma resposta muito preciosa com relação a esse assunto. Primeiro, repita comigo, rema, logos. Para você entender por que algumas pessoas são curadas e outras não, você precisa entender essas duas palavras. Sem você entender essas duas palavras, você nunca vai conseguir ser grandemente usado. A tua fé nunca vai ser verdadeiramente eficaz, né? Para que nós possamos ver os milagres acontecendo, os milagres de Deus, sabe, portas se abrindo, situações sendo transformadas, querido, né? O sobrenatural de Deus sendo evidente na nossa vida. Nós precisamos entender aquilo ali. Dentro daquelas duas palavras contém essas respostas. E eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Olha, as pessoas pensam que pode crer na palavra de Deus. Não é isso. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, elas podem, viu? Porque a palavra de Deus, elas podem crer. Mas elas falham em fazer a diferença entre a palavra de Deus, que traz conhecimento, tá? Geral, um conhecimento geral a respeito de Deus, a respeito das coisas de Deus, e a palavra de Deus que ele usa para conceder fé sobre algumas situações, sobre cerca de algumas situações. Por exemplo, né? Você leu que a palavra de Deus diz, né, que ele vai conceder cura, não é? Você leu que o desejo dele é curar. Você leu ali que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Foi isso que nós lemos. O que nós lemos ali foi a palavra de Deus escrita, queridos. É o Logos de Deus, tá bom? O que você leu ali são palavras. Agora, para que aquelas palavras se tornem vida, nós precisamos conhecer o rema de Deus, tá? Então é sobre isso que eu vou falar um pouquinho com você. A palavra logos, ela traz um conhecimento geral, mas o rema de Deus, ele traz um conhecimento específico sobre determinado assunto, sobre uma situação específica, não é algo geral. Aqui nós lemos que Deus cura as doenças, né?
Então ali é um geral, né? Está falando que Deus cura todas as doenças, não é isso que você leu? Mas não é essa fé que nós queremos. Nós queremos a fé específica para fulano. Por exemplo, está o Kaique aqui. Kaique é esse moço aqui, magrinho, raquítico, né? Você quase não está enxergando ele. Levanta a mão aí, Kaique. Ó, esse moço aqui. Gente, ele é um armário, viu? O rapaz é grande aqui. Ele era meu segurança. Né? O Kaique é meu segurança, né, Kaique? Gente, eu tenho costume assim, eu estralo as costas da minha esposa, do meu filho, e ninguém conseguia estralar minhas costas. Ele é o único que consegue estralar minhas costas aqui, né? Isso é um homem de Deus, cara. Isso é uma benção. E Deus quer que eu e você, nós possamos assim diferenciar a palavra de Deus, o logo de Deus, do rema de Deus, tá bom? No original, no grego original, tem duas traduções diferentes para palavra. Sabe palavra mesmo? Palavra de Deus. Quando nós falamos sobre palavra, quando você encontra essas letras ali dentro da Bíblia, se você for procurar no original, quando escrito o grego ali, é como se fossem sinônimos, sabe, para a mesma palavra, né? Então, a palavra mesmo, ela tem dois significados no original. Uma chama logos e a outra chama rema. Logos é o conhecimento geral, rema é o conhecimento específico, tá? Eu vou tentar assim explicar bem detalhadamente para que você não se perca nessa instrução aqui, queridos, porque ela é muito preciosa. Mais à frente eu vou ler um versículo para você, você vai entender o que eu estou falando. Eu quero definir para você o significado dessa palavra logos, tá? Olha só, logos é a palavra geral de Deus. Ela se estende de Gênesis a Apocalipse, pois todos esses livros falam acerca de Jesus Cristo, direto ou indiretamente. Pega a sua Bíblia aí. Quem está com a Bíblia aí? Pega aí, levanta aí. Amém. O que você tem aí na tua mão, queridos, ela é o logos de Deus, tá? É a palavra de Deus escrita. Agora, nós precisamos pegar essa palavra e fazer ela uma verdade, uma realidade. Nós precisamos transformar o logos em rema, tá? É sobre isso que nós estamos aqui falando aqui. Quando você lê a palavra logos do Gênesis ao Apocalipse, a pessoa pode perceber todo o conhecimento de que necessita a respeito de Deus, das suas promessas. Mas olha, não é porque você lê a Bíblia que você tem fé, sabia disso? Mas pastor, que negócio é esse que você está falando? Eu leio a Bíblia todo dia, eu achei que eu tinha fé no meu coração, que eu estava cheio de fé. Eu vou te provar que não é porque você leu uma vez a Bíblia no ano, 2, 3. Eu conheço gente que chegou a ler 13 vezes a Bíblia no ano, gente. Meu Deus do céu. É impressionante, né? Um dia eu chego lá, se Deus quiser, né? Mas não é porque a pessoa leu várias e várias vezes a Bíblia no ano ou durante alguns anos que ela se encheu de fé. Significa que quando a gente lê a Bíblia a gente se enche de fé? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Isso é uma realidade, vocês estão certos. A pessoa recebe conhecimento e compreensão acerca de Deus, mas ela não recebe fé, tá? Mas pastor, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. Nós vamos chegar lá, eu vou chegar lá com vocês. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, sabe o que nós adquirimos? Conhecimento. Nós adquirimos conteúdo. Você começa a ler de Gênesis a Apocalipse, você sabe que Jesus nasceu numa manjedoura, né, que aos 12 anos ele foi e estava ensinando os mestres da lei. Você sabe que na Bíblia, porque você leu, você sabe que Moisés ele conduziu o povo pelo deserto. Você sabe que Jesus ele curou enfermos, ele fez milagres. Tudo isso é conhecimento, você sabe. Amém? Você sabe, porque você sabe, porque você sabe, porque você leu. Isso é conhecimento. Você adquiriu conhecimento, você trouxe para você o Logos de Deus. Vamos ler aí Romanos capítulo 10, verso 17. Anote aí. Romanos capítulo 10, verso 17.
Olha o que diz a palavra de Deus aí. Põe aí para nós, querido. Ah, tá aí, né? Depois você põe na Almeida. Olha só, queridos, agora você vai acompanhar aqui, depois nós vamos por outra versão ali. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Põe a outra versão aqui. Na Almeida atualizada diz assim: logo, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Você está vendo ali o escrito palavra? Você está enxergando ali? Palavra? É exatamente sobre aquilo que eu estou falando com você. No original, aqui, onde está escrito ali, ó, palavra, está vendo o mouse ali mexendo ali, ó? Essa palavra, ela pode ter no original, no grego, duas traduções. Uma é o logos e o outro é o rema. Mas ali, volta lá, Kevin. Lá onde estava lá, no versículo. Onde está escrito aqui palavra, ele não está falando do logos, não está falando do conhecimento. O original está falando sobre rema. Então está escrito ali no original, estaria escrito assim: logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pelo rema de Deus, e não o logos de Deus. Então não é quando eu ouço a palavra, não é quando eu leio a Bíblia que eu tenho fé, que eu me encho de fé. Você precisa de fé, para quê? Para ver milagres acontecendo. Você precisa de fé para ver uma família transformada. Você precisa de fé para ver situações sendo transformadas. É para isso que você precisa. Mas você, só por ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, você não adquire essa fé. A fé para ver situações sendo transformadas tem que ser pelo rema de Deus. Repita comigo, rema. Então vamos lá. Nesse texto aí que eu te mostrei, querido, o material usado para edificar a fé é muito mais do que uma simples leitura da palavra de Deus, tá? Nessa passagem, a palavra não é logos, mas é rema. A fé, especificamente falando, vem pela pregação da palavra rema. Agora vamos definir a palavra rema, então. O que é rema, então, pastor? Você está falando tanto de rema aí? Rema, vai remar o quê? Que barquinho é esse que nós vamos remar aqui? Rema, não estou entendendo nada. Mas vamos ver o que significa rema, definição de rema. Rema é uma palavra específica, dada a uma pessoa específica em uma situação específica. É aqui que nasce a tua fé. Vamos falar todo mundo junto, tá? Nós vamos definir o que é rema, tá bom? Quando eu falar 1, 2, 3 já, você vai começar a ler comigo. Rema é uma palavra específica, tá bem? 1, 2, 3 e... Rema é uma palavra específica dada a uma pessoa específica em uma situação específica. Muito bem, aplauda Jesus aí, querido. Glória a Deus. Olha só, eu quero explicar melhor isso para você, tá? Eu quero que fique claro para você. Uma vez aconteceu uma situação na Coreia, tá? Na Coreia do Sul. Você se recorda daquela passagem da Bíblia que diz que Pedro andou sobre as águas? Quem se recorda aqui? Levanta a mão. Quem já ouviu essa mensagem? Você já ouviu? Então, na Bíblia diz que Pedro, ele andou sobre as águas. Nem que seja alguns passos, mas ele andou, porque está escrito ali, ele andou. E agora eu quero contar para vocês uma situação real que aconteceu, tá? Uma situação real, lá na Coreia. Tinha uma pregadora lá muito usada por Deus para ministrar cura. Ela falava, as pessoas eram curadas, Deus dava direção para ela, muitos milagres aconteciam. E ela era muito, muito conhecida naquela região, né? E ela foi fazer uma conferência numa aldeia, né, numa cidadezinha, numa região. E os jovens, todos empolgados, né, eles decidiram ir lá nessa conferência que estava acontecendo com essa mulher muito, muito conhecida. E eles queriam ver o poder de Deus acontecendo ali, uma história verdadeira. E quando eles chegaram na cidade, não era na cidade que eles chegaram aonde ela estaria fazendo aquela conferência, mas era na cidade atravessando o rio.
Só que não tinha balsa, o rio estava fundo, não dava para atravessar nadando, não tinha barco ali naquele momento, e era noite. Mas só que aquele jovem, gente, sabe aquele jovem que oram mesmo, que buscam a Deus mesmo, que vem em vigília, e ama a Deus, e ora muito, e sabe, tudo que tem na igreja que está, eram eles, né? E é uma história verdadeira de 3 moças. Elas chegaram e elas queriam, porque queriam ir lá nessa conferência dessa senhora lá. Só que não tinha condições de atravessar. E elas falaram entre si, olha, a palavra de Deus diz, né, que Pedro ele andou sobre as águas. Se Pedro andou sobre as águas, nós também vamos conseguir, né? Gente, é história verdadeira, né? E elas lá, elas estavam cheias de fé, e estavam indo para uma conferência onde os milagres aconteciam. Ela falou, agora mesmo, nós vamos andar sobre as águas, né? E elas começaram a falar umas com as outras, os outros jovens que estavam à volta ali, super animados, né, com a travessia delas ali, e elas começaram, queridos, a atravessar o rio. Só quem disse que elas conseguiram atravessar andando? Elas se afogaram e morreram, as 3 morreram. Você achou que elas iam andar, né? Toda essa história que eu fiz, né? Mas não, querido. É muito triste, né? Mas é uma verdade. Sabe por quê? Deus deu uma palavra específica. Para quem que Deus deu essa palavra específica? Para Pedro. Em qual foi a situação específica que Deus trouxe uma palavra específica? No meio da tempestade, não é? Numa situação específica. Olha, Deus trouxe uma palavra específica. O que ele falou para Pedro? Pedro. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, vem. Deus deu uma palavra específica para Pedro, não é? E era uma pessoa específica, era Pedro. Falou, Pedro, vem. E era uma situação específica. E o milagre aconteceu, queridos. E elas acharam, porque estava escrito na Bíblia, isso poderia acontecer com elas também. Só que Deus não deu essa direção para a vida delas. Deus não falou para elas andar. Elas foram na empolgação, acreditando, estavam cheias de fé. Mas era uma fé baseada no quê? No Logos ou no Rema? No Logos. Você entende? Como que a nossa fé ela pode ser aplicada de maneira correta? Mas quando nós aplicamos a nossa fé, quando nós recebemos uma palavra de Deus, vindo diretamente para nós, numa situação específica, ali os milagres se manifestam e acontecem. Ali eles acontecem. Essa é a diferença. A palavra que Cristo deu a Pedro não era logos, né? O que traz fé, queridos, como eu disse lá atrás, é rema e não é logos. A fé, volta no versículo lá, Kebe, para nós, por favor. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, não é o logos que está falando. E a mensagem, e o ouvir pela palavra de Cristo, pelo rema de Cristo. Por isso que é importante, quando nós estamos lendo, queridos, nós lendo a palavra de Deus e buscando direção da parte de Deus sobre situações específicas para a nossa vida, nós temos que orar e falar, Espírito Santo de Deus, traz o teu rema, traz a tua revelação específica para a minha vida nessa situação específica. Quando Ele traz uma palavra específica para você, queridos, né? Vai, dá um passo que Ele vai estar à frente. Deixa eu contar uma história para você da minha vida. Teve uma época, queridos, eu e minha esposa, a gente frequentava uma igreja, essa igreja fechou, nós procuramos uma outra igreja. Quando nós fomos procurar essa outra igreja, Deus trouxe uma palavra específica para mim. Deus falou comigo que era para mim começar um trabalho na minha casa. Sabe o que foi engraçado nessa época? Deus falou a mesma coisa com a Paula, né? Nós estávamos separados e Deus falou a mesma coisa comigo e com ela. Só que eu tinha muito medo, então eu não obedeci a Deus, eu desobedeci a Deus, né? Aí eu fui para tal igreja lá. Outra igreja,
Ela também teve alguns problemas, né? Hoje a pastora que tomava conta, ela é até falecida, ela nem se encontra mais lá. Nós saímos de lá. Quando nós saímos e fomos procurar um outro local, Deus falou a mesma coisa comigo, que era para nós abrirmos um trabalho na nossa casa, né? Abrir uma cela. E falou a mesma coisa para Paulo. Falei, Paulo, Deus está falando isso comigo. Eu falei, mesmo porque Deus falou comigo também. Falei, Paulo, só que eu não tenho coragem, eu não vou obedecer não. E não obedeci de novo, queridos, pela segunda vez, né? E nisso aí, nesse período, se passaram aí em torno de 6, 7 anos, sabe? Eu desobedecendo a Deus, literalmente. Deus tinha me dado uma palavra específica, né? E eu lembro que nós fomos para uma outra igreja. E essa igreja, infelizmente, também teve problemas. A igreja fechou também lá, né? E de lá, eu decidi obedecer a Deus, né? Deus falou a mesma coisa. Olha, eu tenho algo para a tua vida, tal, tal, tal. E Deus falou a mesma coisa com ela, com a minha esposa, né? E nós decidimos obedecer, mas é assim, sabe aquela obediência com muito medo, muito receio, né? Eu tive que orar 1 milhão de vezes, eu tive que pedir confirmação de Deus 1 milhão de vezes. Eu ia para o meu quarto e falar, Paulo, Deus falou, mas ele vai ter que repetir, até o negócio entrar aqui, porque, queridos, dirigir uma igreja, né, não é brincadeira, né? Existem muitos pastores aí dirigindo de qualquer jeito, né? E eu que não sou bobo nem nada, eu sei que um dia eu vou prestar conta pela vida de cada um. Então a gente tem que, né, andar de maneira correta. Então é um peso grande, né? É com muita alegria que nós fazemos, mas é uma seriedade. E eu, com muito temor, eu fui orar. E Deus confirmava, Deus falava, trazia palavras específicas para mim, né? Vindo diretamente do meu coração. Só que eu até acreditava em Deus, mas eu queria que ele mudasse de ideia, né? Que ele falasse, não precisa mais, né? Você está perguntando demais, não precisa. Eu voltava no meu quarto, falar com Deus, Deus repetia a mesma coisa, e repetia. E eu lembro que eu escrevi, deu quase um livro, gente, com todas as palavras que Deus deu, né? Tudo palavras de ordem. Ainda assim, eu falei, Deus, o Senhor precisa fazer algo a mais. No meu coração eu já sei o que o Senhor quer, o Senhor já falou para minha esposa. Mas eu tenho um receio, queridos. Quem me conhece sabe. Com profetada, sabe? Não com profeta, mas profetada. Né? Sabe o eis que te digo? Eis que te digo que o que você tem na barriga, irmã, vai ser uma mulher. Mas se não for uma mulher, vai ser um varão. Sabe aquelas coisas assim? Né? Eu tenho um receio disso. Porque hoje você ouve tantas coisas. Né? Daqui a pouco muda de ideia, não é mais aquilo. E eu sou muito receoso com essas coisas. Eu acredito em profetas de Deus, mas eu sou muito assim, né? Para falar em nome de Deus, a gente tem que ter muito temor, né? Ainda mais para sair falando baseado na emoção. E eu fui orar, fui fazer uma prova com Deus. Falei, Deus, o Senhor já me falou, o rema já está no meu coração, eu já sei. Mas Deus, se o Senhor realmente tem isso para mim, olha, vai ser do jeito que eu vou falar, Deus. Porque eu só vou fazer se for desse jeito. Não faço não. Se for para a gente impactar a cidade de Rio Claro, se for para ser, sabe, algo que vai transformar, onde os milagres vão acontecer, as curas vão acontecer, famílias inteiras vão ser transformadas. Eu só topo se for desse jeito, senão eu não quero. Eu não quero. Até falei com Deus assim, falei, Deus, passa para outra pessoa que eu não quero. Se não for desse jeito, eu não quero. Eu falei, só que o Senhor vai ter que fazer outra coisa para mim. Entrei no meu quarto, queridos. Olha o que eu fiz. Eu orei, fui orar, falei, Deus, em nome de Jesus, eu repreendo o demônio, manda embora os anjos do Senhor daqui também, porque eu não quero nem que eles ouçam o que eu vou falar aqui. Orei na minha casa toda, entrei no meu quarto, preparei o ambiente. Falei, Deus, o que eu vou falar, só o Senhor vai ouvir, ninguém mais vai ouvir, né? Falei, Deus, o Senhor realmente tem isso para mim, para minha vida. O Senhor vai levantar um profeta nessa cidade, o Senhor sabe como eu sou como profeta, né? Então vai ter que ser bem específico. O Senhor vai ter que falar detalhes por detalhes o que aconteceu aqui na nossa conversa aqui, né? E o Senhor vai vir falar para mim, me dando uma direção, que é para mim te obedecer. Falei, e mais do que isso, o Senhor vai ter que falar com a minha esposa também, através dessa profeta também, né? Gente, era uma doideira, né? Mas da onde que vai surgir um profeta, alguém nessa cidade aí? Mas, gente, não é que surgiu? Eu estava num chá de cozinha, chá de bebê, sei lá, chá do quê? Chá de cozinha da minha cunhada ainda. Chá de cozinha, o Shabá. Algumas pessoas daqui estavam até lá nesse dia, né?
Gente, eu não tinha nada a ver com a história, eu estava sentado no meu canto, quietinho. Eu nem conhecia aquela mulher na minha vida, não sabia o nome daquela fulana de tal. Eu nunca tinha visto na minha vida. E essa mulher foi orar com meu irmão, né, abençoar o chá deles ali de coisa, de cozinha. E ela, em vez de orar com eles, ela veio na minha direção, gente. Eis que te digo, eu falei, ô Jesus, e tudo que ela ia falando, eu já sabia o que ela ia falando. Olha, sabe aquilo que você orou no seu quarto sozinho? Eu falei, eu sei. Você lembra quando você fez prova com Deus, de que se Ele tinha para você mesmo, que ia ser daquele jeito, Deus manda te dizer que vai ser do jeito que você falou. Eu falei, meu Deus. E ela falou assim, e mais ainda, quando que foi o chá, mãe, que aconteceu? Que mês que foi? Agosto. E ela falou assim para mim, nós estávamos do meio para o fim. Ela falou, olha, e o que eu tenho para a tua vida não é para longe não, é para esse ano ainda. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser esse negócio aí? Queridos, e foi desse jeito. A nossa igreja ela começou dia 16 de outubro. Agosto, setembro, outubro, depois de 2 meses a igreja começou. Começamos na minha casa, aí eu comecei obedecendo a Deus e os irmãos foram chegando. E a promessa de Deus para essa igreja é muito grande, viu, queridos? Você faz parte de uma promessa muito grande, promessa de uma conquista de uma cidade, porque esse foi meu trato com Deus, Queridos, mas eu recebi uma palavra específica. Quem é doido aqui de começar uma igreja, abrir uma igreja na sua casa? Eu também não era esse doido, queridos, mas eu precisava de uma palavra específica de Deus. Eu precisava de mais algumas coisas, eu não aceitei logo de primeira não, Precisou de um processo longo aí. Mas eu precisei ouvir o rema de Deus na minha vida. E olha, quando eu comecei sem dúvida nenhuma do que Deus ia fazer, porque eu recebi essa palavra. Não foi o logos de Deus que eu recebi, foi o rema de Deus, E hoje a nossa igreja tem crescido, Deus tem abençoado, as células têm crescido. Trabalho, nós abrimos até em Piracicaba, já tem um trabalho lá acontecendo. Eu creio que isso é apenas o começo do que Deus vai fazer, Nós fizemos um trato com Deus, querido. E você vai ser grandemente abençoado por causa disso, viu? A tua família, você está debaixo de algo muito abençoado, porque foi baseado nisso que essa igreja começou. Mas eu recebi o rema de Deus, senão eu nunca teria feito isso. Eu nunca teria começado. Tanto é que eu não era nem pastor. Quem me conheceu sabia que eu era uma ovelha, assim como você, assim, na igreja. Sentado, ouvindo, E desobediente, é claro, porque Deus já tinha falado umas 2, 3 vezes, mas quando eu decidi obedecer a Deus, Deus falou de maneira do rema dele, através do rema dele, queridos. E se você quer tomar alguma decisão na tua vida, não tome baseado no logos, mas no rema de Deus. Busque algo para a tua vida. Fala, Deus, fala comigo nessa área aqui. Eu vou entrar no meu quarto, Deus. E eu só saio quando o Senhor falar comigo. Enquanto o Senhor não falar, eu não saio do meu quarto. A Paula, queridos, eu chegava em casa, falava, Paula, Deus falou, eu preciso entrar no quarto para ver qual direção nós vamos tomar para a nossa vida. Aí eu entrava e eu saía com a resposta. Falava, Paula, Deus mandou fazer isso, isso, isso. Aí quando as próximas vezes que eu entrava no quarto, ela ficava até com medo. E falava, você vai entrar no quarto de novo? Vai entrar no quarto de novo, porque toda vez que você sai aí, você sai com uma resposta e tal. Queridos, esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo. Não buscar por buscar, mas buscar com intensidade, sabe? Buscar algo de Deus que vai revolucionar a tua vida, vai revolucionar a tua história. E Deus, Ele pode fazer assim muito mais na tua vida, mais do que você pode pensar, imaginar, mais do que você pode sonhar. Mas se você desejar isso no teu coração, se você for uma pessoa muito quebrantada diante de Deus, falar, Deus, me coloco, Deus, para obedecer o Senhor no que for preciso. Ele vai te usar de maneira poderosa, queridos. Viu? Se prepara aí que Deus tem algo muito precioso para você. Olha, nós podemos ouvir a palavra de Deus, nós podemos estudar a Bíblia, mas só quando o Espírito Santo, ele vem e ele aviva uma passagem da palavra de Deus, um versículo da palavra de Deus no nosso coração, Sabe aquele momento que parece que a tua alma está queimando? Já aconteceu isso com você? Parece que você
Está borbulhando ali por dentro. Deus, parece que isso aqui é comigo. Deus, eu fui falar com o Senhor, o que eu deveria fazer, como que eu deveria tratar meu filho e minha esposa. Nossa, parece que saltou, parece que foi uma direção para a minha vida. E é nesse momento que o Espírito Santo, querido, ele vai trazer à existência essas palavras para você, né? E é isso que eu disse para você. Quando eu ia para o meu quarto, eu ia ler a Bíblia, falava, Deus, o Senhor vai falar através da tua palavra comigo, através da oração. E quando eu estava lendo, Deus saltava as palavras para mim. Falava, olha, faça isso, é desse jeito, é assim, é assim, é assim. Né? E eu posso dizer para vocês, querido, eu não me arrependo até hoje de ouvir a Deus. Se tem algo que eu não me arrependo, é de ouvir a Deus em todas as coisas. E você nunca vai se arrepender, viu? Em nome de Jesus. O propósito de Deus é que o conhecimento que você tem da Bíblia, o Logos, ele possa se transformar em rema na nossa vida, né? O propósito é que enquanto você lê Logos, o Logos ele se transforma em rema para você, né? Esse é o propósito do Logos na nossa vida. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, ele vai se tornar uma verdade, uma palavra específica para uma pessoa específica, numa situação específica, e essa pessoa é você. Então, assim, tudo isso que eu falei, assim nós podemos dizer por que algumas pessoas não são curadas, né? Todas as promessas de Deus, elas são potencialmente, queridos, né? Um potencial, mas ela é um potencial literal. A palavra de Deus, ela é um potencial literal, mas o propósito de Deus é que aquilo que está escrito possa se tornar verdade na nossa vida. Você entende por que muitas pessoas não são curadas? Não é só você ir lá e orar sobre a pessoa e falar, olha, em nome de Jesus seja curado. Quando eu vou orar, queridos, muitas vezes eu falo, Espírito Santo de Deus, me mostre, o Senhor quer orar, quer que eu cure ela aqui. Me mostre que eu quero ver essa pessoa curada, antes de orar com ela. Uma vez eu estava aqui em cima, o Espírito Santo me mostrou uma pessoa aqui, eu desobedeci, estou falando que eu desobedeci, eu posso falar para vocês. Deus me mostrou, era uma visitante, eu nunca tinha visto ela na minha vida aqui. E Deus me deu uma direção específica sobre cura na vida, não na vida dessa pessoa, porque eu não sabia que era ela, mas Deus me mostrou a situação que era, né? Olha, é tal parte do corpo dela, né, que eu quero curar essa noite. Aí como era algo muito específico, eu falei, Deus, se eu errar eu estou lascado, eu não vou orar não, Deus. Aí eu não orei, queridos. E eu desobedeci. Por quê? Porque eu não conhecia ninguém aqui que tinha um problema igual aquele ali. Só que na hora que acabou o culto, essa pessoa, essa visitante, ela veio, pastor, eu estou com um problema assim, 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 você não pode orar para mim? E era exatamente o problema que o Espírito Santo tinha me falado. Aí a fé já tinha ido embora, viu, queridos? Né? Sou bem sincero com vocês. Aí eu nem orei com ela. Eu só orei, falei, Deus, se for da tua vontade, o Senhor cura. Né? Porque a minha fé foi embora. Queridos, quando nós desobedecemos a Deus, a nossa fé vai embora. Quando nós desobedecemos a Deus, a nossa fé vai embora. Né? Obedeça a Deus, ouça a Deus. Quando Ele fala com você, sabe, não seja desobediente como eu fui. Hoje eu procuro não ser, viu, queridos? Né? Fique tranquilo. Foram casos raros, tá bom? Né? Quando Deus trouxe uma palavra específica, mas nessa foi muito específica. A pessoa veio pedir para mim que eu orasse por ela no final, né? Como Deus é, né? Nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo. Então, quando você vai orar por cura, o segredo é, ore, busque em Deus. Vai chegar um momento que Deus vai falar, olha, agora é o momento que eu vou te curar. E quando Ele falar isso, querido, espera, porque agora vai manifestar a tua cura, viu? E mais do que a tua cura, Deus quer usar você, querido, para orar sobre as pessoas e essas pessoas serem curadas, tá? Deixa eu falar algo aqui para vocês. Quando nós estivermos aqui adorando a Deus, eu quero dar agora, a partir de hoje, liberdade para vocês, tá? Se o Espírito Santo mostrar algo para vocês, você quiser orar com outro irmão, tenha liberdade, sai do seu lugar e vá orar. Mesmo o pessoal do louvor aqui, estiver ministrando, e Deus dá uma direção, olha, eu quero curar fulano, ciclano. Sai do seu lugar e deixa Deus usar você, viu? Em nome de Jesus nós vamos ver os milagres acontecendo, mas quando Ele traz uma palavra específica para a nossa vida. Amém? Posso ouvir um amém aí? Amém. Mais forte, querido. Amém.
Não tão forte assim, brincadeira. Olha, eu vou pular o ponto 2 aqui, eu vou pular direto para o ponto 3 aqui. Como conhecer essa palavra rema de Deus para assuntos específicos, então, da nossa vida, né? Às vezes vai surgir uma outra questão agora. Pastor, eu entendi agora o que é logos e o que é rema de Deus, e que eu preciso ter o rema de Deus para usar a minha fé, para que a minha fé possa ser poderosa. Mas agora, vamos supor que é um assunto específico na minha vida. Vamos supor que é o meu casamento, por exemplo. Pastor, meu casamento tá legal, né? Eu estou pensando aqui em separar do fulano, porque o fulano não presta, né? É um traste, né? Será que se eu orar, o Senhor não vai mostrar que é para me separar dele, sim ou não? É lógico que Deus, a palavra de Deus, ela é mais clara com algumas coisas, né? Ele vai falar que não para você, logo de cara, viu, queridos? Mas olha, talvez você está com outra questão. Será, Deus, que eu posso orar para que a minha vida eu possa ser curado? Mas como usar o rema de Deus? Como saber especificamente que eu vou ser curado? Como saber? Talvez é sobre o teu filho, a tua filha. Você não sabe como é que está a situação dele, se ele está bem, se ele não está. Deus, como que eu posso orar e ver um resultado específico nessa área? Deus, talvez é a decisão da minha vida. Deus, o que vai ser de mim amanhã? Eu não sei o que vai ser. Deus, eu preciso de uma palavra específica para um assunto específico na minha vida. Você lembra que eu disse o meu caso era um assunto específico. E eu precisava de uma direção específica para a minha vida, né? Eu precisava de uma palavra específica. Mas talvez você tenha alguma outra área que você procure uma palavra específica para você. Então vamos lá, como conhecer? Eu quero falar com você 5 passos que devemos usar a fim de conhecer a palavra rema sobre questões específicas, tá bom? Então o primeiro ponto aí, o primeiro passo que você deve dar, você deve usar é colocar em ponto neutro. O que é isso? Enquanto você não ouvir Deus, não faça nada. Enquanto eu não ouvi Deus, querido, eu não fiz nada. Não haja pela emoção, tá? Talvez outras pessoas teriam um desejo muito grande de abrir uma igreja e ser grandemente conhecido. Não era o meu desejo. Meu desejo era só obedecer a Deus. Então eu tinha muito temor com relação a isso. E eu precisava de uma palavra específica. Quando Deus não falou especificamente, eu não agi, né? Então nunca haja pela emoção. A emoção, ela nos trai, viu? A emoção, ela trai você. Porque você acha, porque você deseja tanto aquilo, aí você acha por emoção. Não, Deus, eu acho que deve ser, porque eu estou querendo tanto. E se eu estou querendo tanto, vai funcionar. Deus, a tua palavra, usa até a palavra de Deus, né? Deus, a tua palavra diz, agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do meu coração. A gente usa até a Bíblia, né? Querido, se Deus não der para você uma direção, não se mova, tá bom? Coloque em ponto neutro ali. Não se mova para a direita, para a esquerda, não tome decisão nenhuma na tua vida. Sabe o que você deve fazer nesse momento? A melhor coisa, você deve orar e jejuar. Orar para que Deus fale com você e jejuar, ore e jejue. Depois disso, você vai dar o segundo passo. Olha só o segundo passo. Pedir que o Senhor revele a sua vontade através do nosso desejo. Vou repetir. Pedir que o Senhor revele a vontade dEle dentro do nosso desejo. Você está desejando algo, orando algo? Peça para Deus revelar qual que é a vontade dEle sobre aquela situação, tá? Deus virá até você através do desejo dEle, tá? Ele vem até você. Salmo 37, 4, foi o versículo que eu usei. Agrada-te no Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração, tá? Ou na versão NVI aí. Provérbios capítulo 10, 24 diz assim: o que o ímpio teme lhe acontecerá, o que os justos desejam lhe será concedido. Marcos 11, 24 diz assim: portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim o sucederá. Quando você começa a desejar, é um dos pontos principais, esse é um dos pontos focais de Deus, tá? Filipenses 2,13 diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele.
Não é com a nossa boa vontade. A Bíblia está dizendo que Ele vai fazer o que na tua vida? Ele vai efetuar em você o querer dele em você. E olha, eu vou te falar que é verdade. Quando eu decidi obedecer a Deus, você acha que eu queria obedecer a Deus? Eu falava, Deus, eu até vou te obedecer, mas eu não quero. Eu vou até fazer, mas eu não faço com alegria. Eu briguei com Deus, gente. Vocês não sabiam não, né, dessa história, né? Foi briga ali. Eu falava, Deus, eu até vou te obedecer. A gente vai abrir a igreja, tudo, mas eu estou contra a minha vontade. Eu estava brigando com Deus, gente. Eu falava, Deus, eu não quero. Eu não tenho essa vontade, eu não tenho esse desejo. Eu não quero fazer. E mesmo que eu faça, eu não vou fazer com alegria. Eu vou fazer embirrado, com bravo. E aí eu tomei umas broncas do meu pastor, né? Ele chamou minha atenção, aí eu tive que mudar, né? Mas até lá, eu fui conduzindo assim, eu não queria. Mas sabe o que meu pastor ele falou para mim? Ele falou, Roberto, às vezes você não quer, mas essa não é a vontade de Deus para você. Eu falei, é a vontade dele. Então começa a orar para ele colocar a vontade dele, o desejo dele no teu coração. Eu falei, mas funciona isso? Ele falou, funciona. E eu comecei a orar, falei, Deus, o Senhor sabe que eu não quero, que eu não estou alegre fazendo isso, mas se é da tua vontade, coloca alegria no meu coração. E eu tenho certeza que eu vou me alegrar, né? E eu vou fazer a tua vontade, porque o que eu mais desejava, queridos, era obedecer a Deus, né? Era obedecer a Deus em todas as coisas. E sabe o que Deus fez? Deus transformou aquele sentimento em uma verdadeira alegria. E hoje, queridos, né, eu sou realizado no que eu faço, sabe? Eu faço, sabe, com grande alegria. Eu sirvo a Deus com alegria. E hoje a gente vê resultado nisso, né? A obediência a Deus, ela gera resultados, né? Então, obedeça a Deus em todas as coisas. Peça a Deus para Ele colocar o desejo e a vontade dEle dentro de você. Sabe quem faz isso? É Deus através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que Ele vai colocar o desejo dEle dentro do teu coração. Nesse momento você deve orar, pedir para que Deus coloque no seu coração o desejo dEle. E depois esperar pacientemente no Senhor até ter a certeza de que esse desejo não é seu, nem do diabo, mas de Deus, tá bom? Peça para que Ele gerando dentro do teu coração. Vai chegar um momento que você vai saber, não é teu, não é do diabo, mas é um desejo que foi gerado de Deus dentro de você. E olha, nesse momento, nesse segundo passo aí, volta lá, no segundo, pedir que Deus revele. Esse é um momento que você pode exercitar a tua paciência, tá bom? Enquanto Ele não colocar, não faça nada. Peço para Ele colocar o desejo dEle em você. Terceiro, comparar o seu desejo com o ensino bíblico. Vou contar uma história para você. Chegou uma mulher na igreja, queridos, e é verdade, tá? Eu vou contar uma história verdadeira para vocês. E ela chegou na igreja e ela estava muito empolgada, né? A igreja fazendo obras, ela queria muito ajudar a obra do Senhor. Ela falou, pastor, eu sou dizimista, mas eu quero ajudar muito mais. Então ora para que o meu negócio dê muito certo, né? Porque além de dar o meu dízimo, eu vou dar uma boa oferta, maior do que o meu dízimo eu quero dar. E o pastor, né, ficou feliz, falou, é mesmo, irmã? Mas qual que é o ramo da irmã que a senhora quer que eu ore pela irmã? Pastor, está surgindo uma baita de uma oportunidade aí, é um negócio muito rentável. É no ramo do tabaco, pastor, né? É cigarro, né? É fabricar cigarro. Aí o pastor falou, irmã, a palavra de Deus vai contra isso, não vai dar para orar não, irmã, não vai funcionar não. Essa oração não vai dar certo, né? Então você tem que ver se o teu desejo, ele condiz com a palavra de Deus, né? De jeito nenhum um negócio desse vai prosperar, não tem como, né? Aí teve um outro, queridos, ele chegou assim, pastor, falou, pastor, o senhor não sabe o que eu estou sentindo, é um desejo muito grande, né? Ora por mim, pastor, porque vai realizar esse desejo. Aí o pastor falou para ele, é mesmo, querido? Qual que é o desejo que você está orando aí para que se realize? Pastor, né? Eu estou querendo trocar minha mulher por uma outra, mais nova, pastor, mas ora aí porque vai dar certo, pastor. Você está brincando, você está rindo, né? Mas é verdade, querido, essa história é verdadeira. Aí o pastor falou, querido, a palavra de Deus diz que é para você, né, manter a sua mesma esposa até o final da tua vida. Não vai dar para orar para isso não.
né? Então nós temos que ver se o nosso desejo, você tem que comparar o desejo que você quer ali orar muito, aquilo que você quer buscar, se ele é segundo a palavra de Deus. Se ele não for, pula fora, tá? Não perca tempo, não. O Espírito Santo, ele, de maneira alguma, ele vai contradizer a palavra de Deus, querido. Os nossos desejos, todos eles devem ser examinados à luz das Escrituras também. Se você não possuir confiança com relação a esse assunto, se você não sabe, não conhece bem a Bíblia, e você quer tomar uma decisão, procure a tua liderança. Fala, pastor, meu discipulador, sobre esse assunto aqui, o que a Bíblia diz a esse respeito? Eu ainda não sei, eu não aprendi ainda. O que eu devo fazer? Se o teu discipulador não souber, pergunta para o teu líder de cela, para o pastor. Se a gente não souber, a gente procura os universitários lá de cima, o pastor Eliel e assim por diante. Mas você não vai ficar sem resposta, tá bom? Mas não haja, de maneira alguma, sem que o teu desejo ele seja comparado com a palavra de Deus. 4, peça um sinal a Deus tirado das minhas circunstâncias. O que é isso? Quando Elias, ele orou 7 vezes pedindo chuva, ele recebeu um sinal do céu, né? Ele pediu um sinal de Deus. Sabe o que ele viu? No céu, ele viu uma pequena nuvem. A Bíblia diz que ele diz, né? Era uma nuvem do tamanho da mão de um homem, né? E não chovia muito, muito, muito tempo. E ele foi orar por chuva. Quando ele viu o sinal, ele sabia que Deus ia trazer chuva. Tanto é que ele diz pro rapaz que estava com ele, olha, corre, porque está vindo chuva e chuva forte. E na hora que ele correu, realmente desceu a chuva, uma chuva forte, né? Lá no deserto, onde não chovia há muito tempo. 5, ore até conhecer o tempo de Deus. Nós devemos orar até conhecer o tempo de Deus, porque o tempo de Deus, querido, não é o mesmo que o nosso, tá bom? Às vezes você quer algo naquele momento, mas Deus, ele tem outro tempo para você. Talvez você chegue assim e fale, mas pastor, por que comigo não acontece? Eu oro, não acontece. Eu oro, não acontece. Sabe por quê? Deus, ele ainda continua te amando e ele quer realmente fazer uma grande obra na tua vida. Porém, o tempo dele é diferente do seu, né? Talvez você ache, não, mas vai ser agora. Vai ser nessa semana, porque eu tenho certeza que vai ser nessa semana, né? E se não for nessa semana, eu não vou mais na igreja. Não vou mais na célula, não vou mais nada. Eu paro com tudo, ou essa semana é nada. Deixa eu dizer uma coisa para você, o tempo de Deus ele é um pouco diferente. A vontade de Deus é a mesma que a sua, né? Em muitas situações. Porém, o tempo dele é diferente. Não significa que Deus não está operando, de que Deus não está fazendo, sabe, portas se abrir, não é isso. Mas é que o tempo dele é diferente do nosso. Então nós temos que orar até descobrir qual que é o tempo dele, né? Quando você vai orar, fala, Deus, quando é que é? Da tua parte aí, Deus, quando é que vai acontecer? Né? Deus, me mostra, Deus, até quando eu vou orar? Você lembra que eu falei que nós temos que orar até ter a certeza? Vocês se recordam disso? Quando Deus não der a certeza, continue orando, que Ele vai mostrar para você o tempo dele. Orar até quando? Até você ter paz no teu coração. Sabe aquele momento que você chega e fala, Deus, eu sei, é agora, chegou o momento. A Bíblia diz que a paz é o hábito, né? Se você, após orar, não sentir paz, deixa eu dizer uma coisa para você, não é hora de Deus para você. Continue orando, tá bom? Continue orando e esperando. Quando a paz chegar no teu coração, meu filho, sai correndo, sai gritando, sai pulando, porque o milagre chegou, viu? Continua aí dando glória a Deus, porque aí é o momento, tá bom? Quando essa paz chegar no teu coração. Se você seguir esses 5 passos que eu disse aí, eu quero falar uma coisa para você, os sinais, os milagres de Deus vão te acompanhar, viu? Siga esses passos, né? Não haja precipitadamente, haja segundo a direção de Deus, o rema de Deus, né? Não se baseie no conhecimento da palavra, mas busque a revelação, e a revelação é só o Espírito Santo que pode trazer. Por isso, deixa eu dizer algo para você. Não brigue acerca das escrituras, sabe? Não entre em discussões, né? Porque nós temos que buscar a revelação do Espírito Santo para a nossa vida. Amém? Quando você busca a revelação, sabe? Você começa a ter a certeza acerca dos detalhes de tudo que você está buscando ali para você.
E quando você começa a dar esse espaço, aí você começa a ver a diferença entre logos e o rema, né? Você vai saber, puxa, ó, o que eu estou lendo aqui é só logos. Olha, eu li hoje o dia inteiro, só logos. O rema de Deus ainda não chegou para mim. Continue orando, continue lendo. No futuro, você não vai precisar ficar confuso com relação às promessas de Deus, tá? Não adianta, viu, querido? Olha, reivindicar, trabalhar, pular, gritar, determinar, em nome de Jesus. Se não for com o rema de Deus, não tem nada que vai mudar a situação, né? Não é pular, não é gritar, não é falar mais alto, né? Não é dar chute, não é dar morro, não é nada. É só quando o rema de Deus ele manifesta na tua vida. Só quando você tem essa certeza. Agora, Deus mesmo convencerá, dando ao nosso coração a fé. Agora, abra aí comigo Marcos capítulo 11. Nós estamos encerrando já aqui. Marcos capítulo 11, verso 2 a 23, diz assim. E Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus? Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. No texto original, queridos, diz que a pessoa ela deve ter a fé de Deus, não é a fé dela. Agora eu quero concluir aqui falando sobre a fé. A fé que você está buscando não é uma fé sua. Você nunca vai conseguir ter uma fé que nasça do teu coração, que seja sua. Nesse versículo fala que nós temos que ter a fé de Deus. Se a fé é dele, quem que vai dar para mim e para você a fé? Ele mesmo. É ele mesmo. Não adianta espernear, não adianta gritar, não adianta determinar, falar agora eu vou ter fé, hein? Deixa eu fechar o olho, na hora que eu abrir, você vai ver, eu vou andar sobre as águas. Eu vou flutuar. Vai sonhando que você vai flutuar. Você tem que ter a fé de Deus. De Deus. E é Ele que vai colocar em você. Agora, como é que se pode ter a fé de Deus no nosso coração? Como é que nós podemos aplicar a fé de Deus através da nossa vida? Olha só. Quando você recebe o rema, a fé que nos é dada não é nossa, querido. É uma fé que foi concedida por Deus. Sabe aquele momento que você está orando, buscando, lendo a Bíblia, e parece que as palavras saltaram? Quem aqui já passou por uma situação semelhante? Levanta a mão aí, quero saber. Se você já está entendendo o que eu estou falando aqui. Levanta a mão aí bem alto, quero saber. Então você está entendendo o que eu estou falando. Quando isso salta para você, aquele é o momento. Aquele é o momento da fé, que você vai operar, que você vai declarar, que você vai falar, que você vai orar e vai acontecer. No momento que isso se torna uma realidade. Parece que saltou. Parece que a Bíblia está pulando ali. Vamos segurar os versículos ali, querido. Quando chega esse momento, é o momento de você aplicar a tua fé e você vai ver os resultados acontecendo. Por isso que alguns usam de fé, mas não tem resultado, e outros usam e tem, tá bom? Essa é a tua resposta. Depois que você receber a fé que vem de Deus, a fé que vem do alto, então, querido, você pode até dizer um monte, olha, monte, sai daí e se joga no mar, né? E isso vai acontecer. Agora, sem receber a fé de Deus, a pessoa não pode fazer nem isso e nem qualquer coisa, tá? Se a gente não tiver primeiro a fé de Deus. Sabe o que você deve fazer? Primeira coisa, você deve estudar muito Logos, tá? Para você usar o rema de Deus, você tem que ter o Logos. Se você não lê a Bíblia, como é que você vai ter material para o Espírito Santo trabalhar? O Espírito Santo só vai ter material se você der material para ele. Se você só vai ter material se você ler muito a palavra de Deus. É TSD na veia, viu, queridos? Tá? Estude mesmo a palavra de Deus, leia, ore, busque a Deus e você vai ver, você vai ter muito resultado na tua vida. Muito material para o Espírito Santo trabalhar. Quando a pessoa espera em Deus, o Espírito Santo concede a fé. E com essa fé, muitos milagres nos seguirão. A palavra de Deus diz que os milagres seguirão os que crerem, né? Seguirão.
Portanto, olha, espere no Senhor. Sabe, você nunca vai perder tempo quando você espera em Deus. Espere em Deus, você não vai perder tempo. Eu nunca perdi tempo na minha vida. Quando eu confiei, depositei a minha confiança nele. Quando eu esperei, quando eu confiei, Deus nunca me abandonou, nunca fiquei desanimado, nunca fiquei decepcionado com Deus. E você também não vai. Quando Deus falar no teu coração, Ele pode fazer, querido, muito mais em 1 segundo do que você vai poder fazer a tua vida inteira. Então aprenda a esperar em Deus, tá bom? Essa é a minha palavra para você. Espera em Deus e você vai ver grandes coisas se realizando na tua vida. Espera em Deus. Espera em Deus. Busque, ore, até você conhecer o rema, a revelação de Deus para a tua vida, tá bom? Eu creio que os milagres vão acontecer agora. Agora você está com o material na mão aí, hein? Tá? Agora é só trabalhar de maneira correta na tua casa, em oração. Você que anotou, você que foi diligente aí, você que foi cauteloso, anotou cada detalhe, aí você vai na tua casa meditar. E eu tenho certeza, você vai ver os milagres se manifestando na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu trabalho, nos teus negócios. Eu creio nisso. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar pela tua vida, querido.